palavra de Deus tem um texto tão especial na Bíblia, que é em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 em diante, que ele tem um esclarecimento para nós muito interessante, que diz assim: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Ele que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Aqui Paulo, em 1 Coríntios, o texto que nós lemos, apresenta a ressurreição de Cristo, não apenas como um milagre isolado, mas como um alicerce da nossa fé. Não sei se você já parou para pensar nisso. E se Jesus não ressuscitou? Eu me lembro que uma vez eu tive um sonho. Não é aquele sonho mais bonito de toda a minha vida, mas uma vez eu tive um sonho. E aquele sonho que eu tive, Jesus não estava na equação da vida. Ele não existia. Jesus foi apagado da história, apagado da minha vida. Ele foi apagado da história do mundo. E eu me lembro que eu acordei, sabe aquele pesadelo que você tem de acordar e quando você acorda você diz: graças a Deus foi só um sonho. Foi esse o sentimento de sufoco que eu tive quando aquilo me veio. Eu dizia: meu Deus, graças a Deus que foi só um pesadelo, que Jesus ele ressuscitou. Porque, irmãos e irmãs, a nossa vida sem a ressurreição seria uma tragédia. Imagina vocês se tivessem encontrado o corpo de Cristo. Se tivessem encontrado, existe tantos filmes, né? Me lembro de um que chama Ressurreição. Deve estar disponível aí nos canais que você assiste filme. Onde um soldado, ele foi designado pelo imperador a ir atrás do corpo de Jesus. E ele foi atrás do corpo de Jesus em todos os lugares. Muitos lugares. Ele chegou até aí, atrás do Calvário, aonde as pessoas que eram crucificadas, que morriam, elas eram jogadas numa vala muito grande. E ali ele fez os soldados a serviço dele procurar entre os cadáveres. E é interessante no filme, né? Muita coisa ruim entre os cadáveres ali. E por fim das contas, lá no final do filme, eu vou contar? Dá spoiler? Você vai ver no final do filme, é muito interessante. Mas se ele tivesse encontrado Jesus na história, seria uma tragédia muito grande. Mas eles procuraram, fizeram de tudo para encontrar um corpo, não encontraram. Mas por que não encontraram? Por que não encontraram? Ele ressuscitou. A tragédia, se Jesus não tivesse ressuscitado, a primeira delas seria uma fé vazia. Né? No versículo 14 ali, nós encontramos: vã é a vossa fé. Se Jesus não ressuscitou, a nossa fé, a fé cristã, o cristianismo seria uma filosofia vazia. Uma filosofia como qualquer outra que você estuda. Muitos de nós estudamos várias coisas, né? Várias filosofias, vários modos de vida, vários tipos de crença, de hábitos. Mas esses hábitos, eles são vazios, eles eles terminam em obras sociais, em obra uns pelos outros, em reuniões fraternais de aniversário. É só isso que acontece. É uma filosofia vazia
não tem um fim em si mesmo. Já estudei muito e gosto muito de ler o estoicismo. E no estoicismo é muito interessante a prática de sabedoria e de perseverança e de coragem. Gosto muito. Mas os pregadores estoicos, os filósofos estoicos, que até criaram uma religião moderna, todos eles morreram. E muitas vezes sem praticar aquilo mesmo que pregaram como ideais. Viram uma filosofia vazia. Sem Jesus ressuscitado, vira um moralismo vazio também, né? Sem poder que transforma. É só faça ou não faça. É só viva assim ou vive daquele jeito, mais nada. Sem a ressurreição também poderíamos ter uma ilusão coletiva. É só uma coisa ilusória, feita para distrair a gente. Mas assim também é interessante que os discípulos, após a crucificação, eles estavam também desesperados. Mas se Jesus não tivesse ressuscitado, eles teriam continuado como homens derrotados, que seriam varridos da história, varridos da mente das pessoas. Mas ainda assim, muitas pessoas hoje vivem uma fé apenas de cultura, uma fé cultural, né? Uma fé de Páscoa, uma fé de ramos, uma fé de velas, uma fé de conhecimento de Jesus, que já foi um homem da história, mais nada. Mas não tem a convicção de ressurreição, porque se Jesus Cristo não ressuscitou, a religião é vã, ela não tem sentido de ser. Uma outra tragédia interessante que a gente observa, se Jesus não tivesse ressuscitado, ou uma vida sem ressurreição, é uma vida sem perdão, né? Lá no texto que nós lemos no começo, no verso 17, a Bíblia fala: ainda permaneceis nos vossos pecados. Porque ali naquele lugar que nós lemos, no 1 Coríntios, capítulo 15, verso 12 em diante, havia um grupo de gente espalhando que Cristo não havia ressuscitado. E muitos cristãos que haviam até sido convertidos, eles estavam entrando na onda. E o apóstolo Paulo, quando foi falar para aquelas pessoas, disse: gente, vocês estão ficando louca? É isso que ele quis dizer. Vocês estão perdendo o juízo. Se Jesus não ressuscitou, é vã a fé de vocês, e vocês ainda permanecem no pecado de vocês, na perdição de vocês. Mas a ressurreição, ela prova para nós o perdão dos pecados, né? A cruz sozinha poderia ser vista uma derrota. Se tivesse só uma cruz, seria só um símbolo, mais um símbolo de religião pendurado no nosso pescoço, ou tatuado na nossa pele, essas coisas todas. Mas a ressurreição, ela foi o selo de Deus. Lá em Romanos 4:25, ela confirma que o sacrifício, o selo de Deus foi dado quando Jesus Cristo ressuscitou. E ali naquela ressurreição, a Bíblia mostra para nós, e o Senhor, Ele fortalece a nossa fé, do jeito que o sacrifício de Cristo foi suficiente. Amém, queridos? Diga assim: o sacrifício do Senhor foi suficiente. Deus não precisa mais requerer mais nada de nós. Você não precisa se pregar numa cruz, ou se arrastar de joelho pelo asfalto. Você não precisa fazer mais nada, porque quando Jesus ressuscitou, o Senhor disse: eu já comprei vocês, e ninguém tira vocês da minha mão. Amém, queridos? Graças a Deus por isso. Na cruz, a justiça de Deus foi satisfeita, porque o pecado de todos nós nos condenou à perdição. E a Bíblia diz: aquele que pecou, este morrerá. E ali então era a justiça de Deus. Deus não poderia nos perdoar e nos receber como filhos e filhas se não houvesse feito a justiça, porque a pena pelo pecado era a morte. Mas quando Jesus morreu naquela cruz, Ele levou cada um de nós a morrer juntamente com Ele. Logo, diz a Bíblia, se um morreu por todo, logo todos morreram. E para Deus, eu e você já morremos. Onde que nós morremos? Na cruz com Cristo. E ali naquela cruz, Jesus então pagou e nos incluiu na sua morte, de modo que a justiça de Deus foi feita. Não há muitas pessoas dizem: ah, mas Deus é amor, Deus é amor, Ele leva todo mundo para o céu, vai acabar e vai estar tudo certo. Sim, é verdade, Deus é amor,
mas Deus também é justiça. E Ele não nos salva porque Ele só é amor e porque nos ama grandemente. Ele nos salva e nos salvou porque a justiça dele foi feita na pessoa do seu Filho. E qual é a bondade de Deus em tudo isso? É que Ele não nos levou a morrer, mas Ele incluiu a mim e a você na morte do seu Filho. E isso é o suficiente para nós. Glória a Deus, irmãos e irmãs. Amém? Não é assim que funciona? Coisa boa que a Bíblia fala para nós. E ali, naquela cruz, o pecado foi vencido. Porque quando Jesus morreu na sexta-feira, e Ele cumpriu as Escrituras, e quando no domingo Ele ressuscita, a vida vence a morte. É por isso que a Bíblia diz lá em João capítulo 3, assim como a serpente do deserto foi erguida, importa que o Filho do Homem seja erguido e todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E ali Deus levantou uma serpente numa haste. Por quê? Porque lá no deserto as serpentes haviam picado o povo. E você sabe muito bem, né? Aqui na nossa terra de Canavial, de vez em quando aparece uma cascavel, né, Bruno? Bruno tem uma foto de uma cascavel. E quem gosta de cobra aqui, erga a mão. Sério que vocês não gostam de cobra? Nem gosta de cobra, né? É ruim até de ver, né? É ruim até de ver. Se eu passar da frente de uma cobra na estrada, tiver a cobra, eu desvio. Quero nem passar por cima, porque corre a lenda que ela derruba o carro. Não sei se é verdade. Mas ali, naquele deserto, ao serem picados, muitos israelitas estavam morrendo. E qual que é o remédio para quem é picado de uma cobra? O veneno da cobra, certo? O antiofídico. Na morte de Cristo, Jesus venceu a morte, que era o aguilhão da morte, que é o ferrão da morte. Ele venceu a morte com a vida. Se a morte é a morte, Ele vence a morte ressuscitando, de modo com que quando Ele ressuscita, Ele diz: ó morte, onde está, ó morte, o teu aguilhão? O teu aguilhão é o pecado, mas a cura é a minha vida. E é a vida de Cristo que vence a morte. E isso vem através da ressurreição, porque na ressurreição há o perdão, a vida, a alegria para todos nós, filhos e filhas de Deus, que cremos em Cristo Jesus. E por último, a gente vê o apóstolo Paulo falando, colocando aquele povo à razão. Ele diz: ora, vejam vocês, se vocês não creem na ressurreição, os que dormem em Cristo morrerão para sempre, não haverá vida para eles. E ele diz: se não há ressurreição, os mortos em Cristo estão perdidos para sempre. Irmãos e irmãs, o desespero de uma fé sem ressurreição, ele é grande, porque a ressurreição está lá. Mártires morreram em vão se Jesus não ressuscitou. Os nossos entes queridos que partiram em Cristo não têm mais esperança. A nossa pregação seria cruel, porque nós ofereceríamos uma mentira. Mas por Deus, a morte e ressurreição de Jesus não é uma mentira. Primeiro, porque até hoje estão buscando o corpo, nunca encontraram. Mas por que não encontraram, irmãos e irmãs? Ele ressuscitou, amém? Ele ressuscitou. Não encontraram e não encontrarão, porque todos verão Jesus Cristo vindo na glória, né? Em corpo, novamente, com um corpo santo, com um corpo sem mácula, sem mancha, o homem perfeito, que também vai restaurar a igreja perfeita. E ninguém morreria em vão. Gosto de um livrinho que eu li, muito interessante. O nome do livrinho, só os muito antigos aqui já leram aquele livro. É um livrinho pequenininho assim que fazia antigamente. Chamava Mais do que um Carpinteiro. Alguém leu? Ninguém leu? Leu, né? Só esse pastor que leu, que trabalhava em livraria. Tudo bem, você acha na internet. Mais do que carpinteiro. Ali naquele livro, o autor diz uma coisa muito interessante, que ele diz: jamais alguém morreria por uma mentira. Os apóstolos não morreriam por uma mentira. Os 11 apóstolos morreram cerrados pelo meio. Apóstolo Paulo foi decapitado. Apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Os outros foram
perfurados por lança. Todos os apóstolos morreram martirizados, né? Ou assassinados. Todos eles, com exceção de João, que morreu já de velho, naturalmente. Mas todos eles morreram martirizados. E aí ele diz assim: vou dar minha vida por uma mentira. Até como que ia ser uma coisa dessa? Eu vou pregar, eu vou falar, eu vou viajar, eu vou dar a minha vida por alguém que ressuscitou, mas eu sou disposto a dar a minha vida por alguém, mas é alguém que ressuscitou, porque ninguém morreria por uma mentira. A gente lê na história um mártir chamado Policarpo. Alguém já deve ter estudado na história. Policarpo foi um desses soldados, mas que foi convertido, e ali ele entregou a sua vida pela pregação do Evangelho. E aí então diz a história que quando prenderam ele de novo, porque ele havia se rebelado e tinha se convertido, e eles tentaram então a fazê-lo confessar que Jesus Cristo era uma mentira, ele dizia: 80 anos servi a Cristo e ele nunca me fez mal algum, como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? E ele não negou a Cristo na sua vida. Quando ameaçaram a Policarpo de ser queimado vivo, ele declarou assim: você ameaça um fogo que queima por um momento e logo se apaga, mas eu conheço um fogo eterno que espera os ímpios no juízo vindouro. Por que demora? Faça o que você quiser, pode me queimar, mas o meu Jesus eu não vou renunciar, porque ele não estava ali para dar a sua vida por uma mentira, mas estava ali para dar a sua vida por uma verdade. E ele dizia: Cristo ressuscitou, e verdadeiramente ele ressuscitou. É assim que nós cremos também, não é verdade, queridos? E quando queimaram aquele mártir lá, o Policarpo, diz a história que, apesar das chamas em volta dele, testemunhas ali relataram que o fogo não consumiu o seu corpo imediatamente. Demorou mais do que o normal para que o fogo o consumisse. E ali, segundo as testemunhas, e conta a história, geralmente há um mau cheiro muito grande quando há o corpo queimando, mas ali naquele momento havia cheiro de pão. Olha que coisa interessante, né? Gostou de cheiro de pão? Ela não é? Quem mora perto de padaria? Ora, não é gostoso? Aquele cheiro de pão gostoso? E ali naquele milagre incrível, não cheirava mal. E dizia o testemunho: ele cheira pão. E você sabe muito bem que o pão, ele é o símbolo do corpo de Cristo. E ali diz a história que os seus ossos foram recolhidos como relíquias pelos cristãos, tornando-se símbolo de uma fé inabalável na ressurreição de Jesus. E é assim que diz a história: ninguém morreria por uma mentira, morreriam sim por uma verdade. Irmãos e irmãs, Jesus ressuscitou, e é esse Senhor que nós celebramos aqui nesta hora, que onde Jesus ressuscitou, a esperança, a vida, não é? Onde Jesus ressuscitou, há poder sobre a morte, há poder sobre as trevas. Nada pode deter aqueles homens e mulheres que creram no Jesus Cristo vivo. Amém, queridos? Ele é vivo e poderoso, gracioso, né? Essa semana a gente teve, né, a tristeza de enviar para o Senhor uma querida filha, né, que faleceu no dia da paixão de Cristo. Que coisa interessante, né? Achei, para mim foi muito marcante, viu, minha querida? Graça, foi muito marcante. Ela, no dia da paixão, foi entregue ali a sua vida. Mas um dia como hoje é o dia da ressurreição, e nós não temos dúvida nenhuma que ali há uma pessoa que vai ressuscitar juntamente com Cristo, porque onde há ressurreição, há vida. E nós podemos crer assim também. E cada um de nós, que um dia chegarmos a passar pela morte, seremos também ressuscitados juntamente com Cristo, porque aonde há Jesus, há vida para sempre. Amém, amados? Portanto, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas não é assim conosco, porque para nós, Jesus, aplauda ao Senhor, diga: obrigado, Senhor, eu te recebo em nome de Jesus. Aleluia.